Questãozinha muito boa para quem está iniciando o estudo na química, certo? Química geral, assunto de primeiro ano. Considere a afirmação. São combinações de elementos nos quais os átomos de elementos diferentes estão em uma razão constante e característica. Estes são classificados como moleculares se formados por moléculas, ou como iônicos se formado por íons. Tal afirmação se refere à definição de... Então, aqui nas alternativas, a gente tem alguns nomes importantes, alguns termos importantes para o seu estudo da química. Então, bora decifrar isso daqui. Primeiro, letra A, isótopos. Isótopos é quando você tem dois elementos químicos e eles têm o mesmo número de prótons. Então, você tem um elemento químico A e o B, e eles têm o mesmo número de prótons no núcleo, eles são isótopos. É o caso do hidrogênio e do deutério, e com o trítio também. B, compostos. Aí vai ser o gabarito da questão. O composto, gente, é exatamente o que foi dito aí no texto da questão. A água, por exemplo, H2O. A gente tem dois elementos químicos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio, combinados em uma quantidade específica e característica. São dois hidrogênios para um oxigênio. E nesse caso, como é uma molécula, a gente diz que é um composto molecular, certo? Um composto iônico seria no caso do cloreto de sódio, o NaCl. A gente tem um átomo de sódio para um átomo de cloro também, é uma quantidade ali fechada. Mas, beleza, fechou, letra B a resposta. Vamos ver o que são essas outras coisas aí. Molaridade é uma razão entre o número de mol e o volume em litros. É um assunto que você vai ver lá no segundo ano em concentração mol por litro, tá bom? Letra D, cátodos e ânodos. Isso daí você vai estudar lá em pilhas, em eletroquímica, tá certo? Quando você entender a estrutura da pilha, você vai ver que tem o cátodo e que tem o ânodo, o polo positivo e o polo negativo da pilha, certo? Letra E, elementos químicos. Então, o que seria esse conceito de elemento químico? Todos os átomos que têm, por exemplo, um próton no núcleo, todos do universo, pertencem ao elemento químico hidrogênio. Ah, se fosse 2 prótons no núcleo, pertence ao elemento químico hélio. 6 prótons no núcleo. Aí você vai lá na tabela periódica e procura o elemento químico que tem número atômico 6, se quiser deixar aqui nos comentários, tá bom? Você já vai revisando a tabela periódica. Valeu!